Olá a todos, estamos mais uma vez nesse encontro para falar um pouco, para pensar um pouco a respeito dos ensinamentos do Mestre, do que nos traz a doutrina espírita, e saúdo a todos os interessados no tema que hoje no Evangelho nós trazemos no capítulo 5, no item 3, a justiça das aflições. Então, ele nos coloca: as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra somente podem realizar-se na vida futura. Sem a certeza do futuro, estes ensinamentos morais seriam um contrassenso, ou bem mais do que isso, seria uma enganação. Mesmo com essa certeza, fica difícil de se entender a utilidade do sofrimento para ser feliz. Disse que quem sofre mais tem mais mérito. Mas então surge a pergunta: por que uns sofrem mais do que outros? Por que uns nascem na miséria e outros na riqueza, sem nada terem feito para justificar esta posição? Por que para uns tudo dá certo, enquanto para outros nada parece sorrir? E o que ainda fica mais difícil de entender é ver os bens e os males tão desigualmente divididos entre viciosos e virtuosos, e ver os bons sofrerem ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica essas desigualdades que parecem desmentir a justiça divina. Entretanto, desde que se admita a existência de Deus, só se pode concebê-lo em suas perfeições infinitas. Ele deve ser todo-poderoso, todo justiça, todo bondade, sem o que não seria Deus. Então, nós iniciamos aqui aquela questão das nossas reflexões sempre a respeito dos textos que nos vêm através do Evangelho, a respeito das nossas questões vivenciais, das desigualdades que nós observamos, isso a nível planetário, em todos os sentidos. Nós temos desigualdades em todos os assuntos praticamente. E muitas vezes nos questionamos, mesmo sabedores da origem e da teoria que há por trás disso tudo, nós muitas vezes ainda nos questionamos. Afinal de contas, por que tanta desigualdade? E se eu aprendi em algum momento que o sofrimento seria bom, a impressão que se tem é que alguns não sofrem tanto, que alguns de alguma maneira parece que receberam mais mérito, ou que nasceram com estrelas mais brilhantes do que as nossas. E então nós entramos num tema bastante complexo, que é a justiça divina, que é a igualdade daquilo que cada um tem dentro de si, como alguém que plantou e agora alguém que está colhendo. Mas falando em justiça, vamos entender, afinal de contas, o que é a justiça. Eu já devo ter comentado isso aqui antes, mas quando se procura pela palavra justiça no Evangelho segundo o Espiritismo, ela aparece mais de 100 vezes. Então, é um tema muito, muito, muito abordado, porque ele está no nosso dia a dia, a todo termo e o tempo todo, questões de justiça. Porém, para nós, a justiça, ela tem um outro significado muitas vezes. Se nós formos analisar ao longo da história humana, a justiça sempre teve muitos valores distintos. Então, lá atrás, até antes do tempo de Moisés, a justiça normalmente era feita com as próprias mãos,
e ela traspassava a questão de ser justo para ser cruel e para o ser se dar ao direito não só de se vingar, mas ir um pouquinho além da vingança. Então essa justa medida para o ser humano sempre foi difícil. Por quê? Porque sempre envolveu o emocional ou aquilo que o ser tem internamente em si, como de ser bruto ou de ser impaciente, enfim, de ser vingativo. Então, enquanto a justiça está em nossas mãos ao longo da história, ela perpassa por muitos critérios que eles foram evoluindo, inclusive dando direitos àqueles que por algum motivo, por algum ato foram condenados, para que eles também tenham os seus direitos, o direito de se defender, o direito de talvez pagar, entre aspas, pelo seu erro, de uma forma não desumana, de uma forma que realmente pudesse levá-lo a um entendimento e a uma melhora como ser humano. Seria o ideal hoje, pensando na nossa sociedade atual, que nós tivéssemos formatos mais humanos para que as pessoas pudessem realmente retornar à sociedade, se recompor como seres, vamos dizer assim, plenos dentro de uma estrutura social após terem cometido erros, considerando pessoas que têm condições para isso. Mas não é, infelizmente, o que nós podemos verificar, né? Se nós formos pensar em termos das nossas penitenciárias, nós ainda estamos muito aquém do que seria realmente promover justiça, falando nesses termos de justiça. Então Moisés nos trouxe as primeiras leis para que se colocasse minimamente os homens dentro de um patamar mínimo de regras. E assim foi. Nós temos, posteriormente, falando em termos de cristianismo, as leis que Jesus nos trouxe, porque daí ele já começa a falar em amor, ele começa a falar em perdão, ele começa a falar do entendimento e do entendimento ao próximo, enfim, até estarmos aqui falando um pouco mais de empatia, de entendimento à dor do outro, enfim, entendimento do porquê o outro age como age, porquê nós agimos como agimos muitas vezes, enfim. E nesse contexto, nós ainda nos perguntamos, mas é justo ou não é? Está dentro das leis divinas, como aquele sujeito, aquela pessoa nasceu, ou toda a fortuna que herdou, ou toda a beleza, ou enfim, todo o poder em suas mãos, todas as possibilidades. E aí analisamos paralelamente um indivíduo que, para conseguir aprender minimamente a ler, a ir até uma escola, a ter uma alimentação razoável, a ter uma habitação segura, uma habitação saudável, nós percebemos todas essas questões e é isso que ele nos traz, porque nos cabe aí esse entendimento mais amplo da vida e não, a começar não apenas de uma vida, mas também na forma com que Deus nos promoveu, nos trouxe, nos presenteou para que nós possamos nos recompor, para que nós possamos aprender,
para que nós possamos fazer uma nova história. Então ele continua: a fé no futuro pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica as desigualdades que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita a existência de Deus, só se pode concebê-lo em suas perfeições infinitas. Ele deve ser todo-poderoso, todo justiça, todo bondade. Sem o que não seria, sem tudo isso, não seria Deus. Então, se temos um contexto tão, vamos dizer assim, tão dinâmico, a nos parecer tão desigual, há um motivo. Aquilo que nos parece um caos é algo totalmente, absolutamente equilibrado e manejado de uma forma perfeita, na justa medida. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho nem por parcialidade. Quer dizer, não há aquela, vamos dizer assim, não existem as diferenças, as prioridades, ou como ele nos diz aqui, Deus é imparcial. Por quê? Porque somos todos absolutamente iguais. Então, nós temos muito dentro do nosso DNA humano essa questão dos privilégios, né? De talvez por um motivo X ou Y eu mereça mais, talvez eu tenha que estar à frente, talvez o outro não tenha feito de forma tão perfeita quanto eu fiz. E essa não pode ser a nossa régua, porque ela é extremamente falha. Está aí para qualquer um ver os termos de justiça e do que é quando um ser humano decide sobre outro, se ele realmente consegue ser justo, se ele consegue ser imparcial diante de uma determinada situação. Então nós ainda temos essa tendência muito forte em nós, quando nos analisamos e quando realizamos essa visão sobre os outros, né? As contrariedades da vida têm, pois, uma causa, e uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve se convencer. Deus, pelos ensinamentos de Jesus, colocou os homens no caminho da compreensão dessa causa e hoje considera-os suficientemente maduros para compreendê-la. Eis porque a revela inteiramente pelo Espiritismo, ou seja, pela voz dos Espíritos. Quer dizer, nós estamos maduros o suficiente para entender, para compreender toda essa engrenagem da multiplicidade da existência, das tantas moradas, da possibilidade de reviver, aprender, ajustar os nossos destinos da melhor forma possível, de entender o que são expiações e provas, as diferenças entre elas. E no Livro dos Espíritos, complementando a nossa lição de hoje, na pergunta 264, ele justamente traz uma dessas questões para nós. Como o espírito escolhe as provas que quer suportar? Ou seja, onde é que eu vou encontrar esse ponto justamente para ser o ponto crítico ou os pontos críticos para que eu me torne uma pessoa melhor? Ele nos responde: o espírito escolhe as que podem ser para ele uma expiação pela natureza dos seus erros e lhe permitam avançar mais rapidamente. Então, as expiações nos permitem avançar de forma mais rápida, porque elas são mais, vamos dizer assim, elas fazem parte da nossa escolha, mas normalmente são muito mais profundas, com dificuldades maiores dentro dessa nossa existência.
Uns podem, ao escolher, se impor uma vida de misérias e privações para tentar suportá-la com coragem. Então, isso faz parte das nossas escolhas. Outros querem se experimentar nas tentações da riqueza e do poder, muito perigosas. Aliás, há passagens do Chico que ele nos ensina que riqueza e poder são as provas mais decisivas para um ser humano e que muitos sucumbem a elas. Justamente pelo abuso e o mau uso que delas se possa fazer e pelas paixões inferiores que desenvolvem. São questões que trazem à tona tantas outras. Quando se tem poder e riqueza, isso é um link, vamos dizer assim, uma ligação muito forte para que venham outras questões mais profundas dentro das nossas provas. Quer dizer, ele abrange outros campos do nosso ser que nem sempre estão preparados para vivenciar. Outros, enfim, preferem se experimentar nas lutas que têm que se sustentar em contato com o vício. Então, vocês vejam, inclusive aqui ele nos orienta em algumas das provas, mas há tantas outras, basta olharmos ao nosso entorno que nós vamos entender quantas outras existem, mas que grande parte nós temos a escolha, porque elas vêm na proporção direta à nossa necessidade, nem mais nem menos. Agora, é claro, eu posso, enquanto estou lá na erraticidade, no mundo espiritual, imaginar ou ter a plena certeza de que eu seremos felizes na nossa caminhada, mas nem sempre é assim, porque a partir do momento em que estamos encarnados, em que temos tantas questões no nosso mundo material, né, que temos o peso do corpo físico, das nossas tendências e o esquecimento daquilo que já foi, inclusive dessas nossas escolhas, nós somos tentados a mudar os nossos rumos, mudar os nossos caminhos, mas também, em tantas outras vezes, podemos fazer opções muito melhores e ir além do que aquilo que propusemos lá inicialmente. Isso é muito interessante. Quer dizer, nós somos capazes de ir além daquilo que nós tivemos como meta inicial. Porque, na verdade, é isso mesmo, né? É uma meta. E eu gostaria só de colocar uma passagem aqui de Meimei, numa psicografia também de um livro de Chico, né, chamado Coragem, e ela nos coloca assim: esmorecer nunca, justamente diante dessas nossas provas e expiações e diante dos termos da justiça divina. Referes-te aos mundos superiores do espaço cósmico, qual se a Terra não estivesse localizada nos céus, e pensas nos espíritos angélicos à feição de inatingíveis ministros do Eterno, mensageiros de forças prodigiosas que jamais alcançarás. Entretanto, guardas contigo a mesma condição de mortalidade, tocada de bons dons sublimes que podes claramente desenvolver ao infinito. Por essa razão, convém saibas que por muito extensas que te façam as necessidades e as lágrimas, carregas contigo o mais alto poder da vida. Não creias compartilhem dele tão somente os sábios e os justos, os santos e os heróis. Por mais ínfima que se mostre a sua situação, ei-lo contigo por marca de tua origem celeste. Mesmo que estejas atravessando rudes e escabrosos caminhos de cinza e pranto, para que te soergas de quedas clamorosas
exigindo sinais de poeira e fel, ninguém te pode subtrair essa herança do Criador, de cujo hálito nasceste. Detente a pensar nisso e nunca esmoreças. Ainda que os imperativos da experiência humana te hajam arrojado de luminosas reminiscências do serviço aos degraus mais obscuros do recomeço, mergulha o próprio coração nas fontes da esperança e rejubila-te, porque Deus te dotou com o divino privilégio de trabalhar e auxiliar. Ou seja, Ele nos presenteou, de uma forma ou de outra, das ferramentas que nos são necessárias a essa evolução e ao êxito das nossas provas. Então, amigos, que nós saibamos aproveitar, inclusive os momentos difíceis, muitas vezes pelos quais temos que passar e enfrentar, e abracemos essas possibilidades que Deus nos traz. Eu desejo a vocês uma excelente semana, desejo que estejam todos bem e que em breve, sempre pensando dessa forma, possamos nos reencontrar. Não se esqueçam do Evangelho no Lar, de acompanhar as vibrações e de orar sempre, agradecer sempre também. Um grande abraço a todos. Até breve.